Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta, esse é o Jornal da Rede Alesp. Hoje é quinta-feira, dia 3 de dezembro do ano de 2020. Eu, Guga Mendonça e a Melissa Araújo neste jornal e vamos de entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos falar agora com o Francisco de Castro Júnior. Ele é gerente educacional do CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola. Ele nos apresenta sua nova frente de atuação focada em qualificação profissional, é o CIEE Educação. Boa tarde, Francisco, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde a todos, boa tarde Melissa, boa tarde Guga. Francisco, conta para o nosso público o que é o CIEE Educação. Vamos lá então, Melissa. Nós sempre fomos reconhecidos, né, nacionalmente por duas abordagens de serviços, basicamente, né, a população e os estudantes do Brasil, né, que é no programa de aprendizagem e no programa de estágio, né. Então isso nos levou, né, a caminhar aí durante esses pouco mais de 56 anos. E a partir de agora o CIE se posiciona com essa nova abordagem de serviços, né, que é o CIE Educação. O CIE Educação, ele vem, na verdade, já que nós atendemos nas duas outras vertentes, né, os nossos estudantes, sempre deixando claro que gratuitamente, né, nessa abordagem, ela é um pouquinho diferente. Essa abordagem, o CIE Educação, ela vem na vertente, na verdade, do lifelong learning, né, de criar, né, essa cultura do aprendizado contínuo, né, e aí com isso, né, o CIE se torna, dentro dessa nova abordagem de CIE Educação, um hub de benefícios, né, principalmente benefícios, porque a gente consegue, por meio de parcerias, estabelecer benefícios grandes, né, para essas soluções e, obviamente, também se tornando um hub de soluções de educação, que seja em plataformas, em simuladores, em games, itinerários formativos, MBAs, graduação, uma infinidade de soluções em educação por meio de grandes parcerias que são referências em educação e nas suas expertises. Fica à vontade, Melissa. Francisco, é importante a gente destacar, inclusive, o papel que o CIE sempre exerceu nas nossas vidas, né? É muito difícil uma pessoa que chegou ao curso superior que não tenha passado por um dos cursos de qualificação do CIE, que sempre contribuiu aí para a formação das pessoas. Eu mesmo já fiz vários cursos de vocês que sempre são muito didáticos e para todos os públicos. Eu queria saber quem é o público-alvo de vocês, se de fato são só para universitários ou para outros estudantes também. Então, nós temos, como eu falei para vocês, né, anteriormente, nós temos uma vertente muito grande no CIE Educação, né? Então, nós podemos atender, por exemplo, né, empresas micro, pequenas e médias, de médio porte, né, que buscam, por exemplo, soluções para qualificar e requalificar seus funcionários, que já existem, que não sejam necessariamente nossos estudantes. Então, através de algumas parcerias que nós estabelecemos, nós conseguimos levar meio que uma universidade corporativa para as pequenas, micro e médias empresas que não têm a estrutura e nem podem ter uma estrutura de uma universidade corporativa. Esse é um ponto, né? O outro ponto, você falou aí dos jovens, dos estudantes, nós temos uma linha também de benefícios que sejam para graduação, MBAs inclusive, né, algumas pós-graduações, alguns outros cursos livres, no qual, dentro dessas parcerias estabelecidas, nós conseguimos benefícios que, porventura, os jovens, talvez sozinhos, né, com esses parceiros de forma livre na internet, não conseguiriam obter se não fosse através dos benefícios que nós estamos oferecendo atrelados a essas parcerias. Exemplo, né, às vezes um curso de graduação, né, que pode custar aí um valor X, né, o benefício que nós entregamos, essa graduação pode sair 50%, 60% do valor
né, dessa graduação. Ou seja, você acaba dando esse benefício, né, e auxiliando, né, nessa viabilidade, né, do aprendizado, né, que sejam cursos livres e as outras vertentes já mencionadas. Agora, qual que é a importância, né, da qualificação profissional para os jovens? Você acha que hoje, né, e cada vez mais com essas dificuldades aí que nós passamos devido à pandemia, a qualificação passa a ser um grande diferencial? Acho que já era antes, agora ainda mais, né? Isso aí, Guga. Nós estamos extremamente preocupados com isso. Nós temos várias áreas que se preocupam com isso aqui dentro, né? Na nossa área aqui educacional, a gente se preocupa desde o conteúdo, como ele é feito, como ele é abarcado, plataforma, como se dá esse aprendizado, engajamento, tudo isso a gente trabalha, né, de forma integrada justamente com essa preocupação. E como você falou, e percebendo essa preocupação, a gente se preocupa não só com os aspectos de hard skills, né, que são aquelas habilidades técnicas ou aquelas habilidades profissionais que já são exigidas no mercado, né, mas a gente procura muito também dar relevância, o grau de relevância também para soft skills também, né, que são as competências interpessoais, que são extremamente importantes hoje no mercado de trabalho, né, e também as life skills, que a gente chama aqui, né, que são justamente essas outras habilidades também que conseguem performar e formar o cidadão de forma integral, né? Então, que não necessariamente são habilidades diretas para o trabalho. Então, a gente está preocupado com essas três vertentes e as soluções que nós oferecemos daqui para frente, elas estão ligadas, interligadas a essas outras competências para que esse aluno, né, esse cidadão, esse estudante, ou até mesmo esse já profissional, né, ele consiga, de fato, estar sempre se desenvolvendo, né, como pessoa e como profissional. Francisco, quais são as principais exigências do mercado de trabalho atualmente e como a plataforma pode ajudar a preparar esses jovens? E aí só para a gente deixar claro, toda essa plataforma está sendo operada à distância, né? As pessoas estão fazendo esses cursos à distância. Sim, vamos lá para a sua primeira pergunta, então. As qualidades, vamos dizer assim, as habilidades, as competências que estão sendo exigidas hoje, né, são muito qualidades integradas, né? Hoje se pensa muito no ser humano de forma integral, né? Antigamente, eu lembro muito, né, de quando eu era jovem e ainda não trabalhava, eu lembro de meu pai, meu avô falando assim, eu tenho que separar o pessoal do profissional. A gente sabe que isso hoje não é possível, né? Então, ou seja, olha só como as informações já mudaram, né? E ficaram obsoletas, né? Então, a gente acredita muito nesse cidadão integral, né? Esse cidadão que, ao mesmo tempo que ele é pai, mãe, irmão, né? Ele é o profissional da empresa, né? Então, ou será o profissional da empresa. Então, a gente trabalha bastante com as soluções em educação aqui, no C-Educação, para que a gente consiga auxiliar, né, nessa formação integral, que sejam em habilidades e competências interpessoais, que a gente vê que é muito importante, os RHs têm falado constantemente disso, mas também na sua qualidade de vida e, ao mesmo tempo, também, claro, sem perder os aspectos das hard skills, que são as habilidades técnicas, que, obviamente, dependendo da sua profissão, você, obviamente, precisará. Então, a gente precisa fazer a integração, esse é o difícil, né? Fazer essa integração entre todas essas habilidades, que sejam mais pessoais ou profissionais. Acho que esse é o segredo, o equilíbrio dessas habilidades. A outra que você me perguntou foi... sobre a plataforma. Exatamente. A plataforma. Isso. Então, na verdade, nós temos a nossa plataforma, né, que ela está integrada e atenta, né, a todas essas competências e habilidades de forma integrada, e ao mesmo tempo também nossos parceiros que também, porventura, adicionaram, né, no C-Educação algumas soluções como plataformas, games,
graduações, pós-graduações, qualificação profissional, técnica e etc., cursos livres também, eles também estão integrados nessa nossa perspectiva, né, desse aprendizado contínuo, né, em todos os aspectos do conceito que foi formado do CIE Educação, tá? E a outra que você me perguntou? Era sobre a plataforma, se ela permanece online mesmo, se as pessoas podem acessar das mais diferentes localidades. Isso mesmo. Sim, hoje, por exemplo, para até colocar todos a par da situação, como estamos no momento de pandemia, né, nós tivemos aí o aumento, né, significativo do quadro em todo o país. Então, desde que a pandemia começou, nós estamos fazendo o programa de aprendizagem, claro que respaldado pela lei, em parte fazendo toda a distância. Os nossos alunos e estudantes, tanto do programa de estágio quanto de aprendizagem, estão conectados à nossa plataforma, que se chama Saber Virtual. Então, os cursos estão sendo feitos e os certificados estão sendo emitidos todos de forma online. Os nossos parceiros do CIE Educação também estão integrados a isso, e todas as nossas soluções que nós temos hoje, pode ser que tenhamos uma solução mais para frente que seja presencial, né, quando tivermos aí uma vacina ou quando tiver estabelecido a ordem em relação ao vírus. E aí, hoje, nós estamos disponibilizando tudo no formato EAD, né, com a plataforma LMS, que são as plataformas de aprendizagem virtual, né? Então, a gente está trabalhando, a gente está com isso bastante ajustado, né, e nós estamos bastante conectados também com a situação do Brasil e do mundo em virtude da pandemia. Agora, é importante, né, você deixar aí como serviço, quem quer procurar o serviço, como é que faz para acessar? É importante você deixar tudo isso aqui para o nosso telespectador. Claro, Guga, sim. É importante que todos saibam, né, que o CIE Educação nós já temos uma aba, né, uma landing page dentro da página do CIE, então é cie.org.br, né, nós temos o e-mail, logo quando você abre a página lá em cima, né, já tem um dos ícones em destaque, já é o CIE Educação. Então é só clicar em CIE Educação que nós teremos o enorme prazer de servir não só as pessoas que procuram por esse aprendizado contínuo, né, e constante, né, para se aperfeiçoarem pessoalmente, profissionalmente, né, mas também para as empresas que precisam um aporte aí de qualificação e requalificação dos seus funcionários num formato, né, de aprendizagem corporativa. Nós temos essas soluções. Convido também não só as pequenas, micro e médias empresas para acessarem essa aprendizagem corporativa, mas convido também as instituições de ensino também, que se porventura precisarem, né, de plataformas, se precisarem de conteúdos, tudo isso nós temos também com os nossos parceiros de plataforma disponível lá no CIE Educação, né? Então, itinerários formativos, e a gente viu aí, né, nesse início de pandemia também as instituições de ensino um pouquinho apressadas, né, em adquirir soluções também para as aulas online, né, que estão sendo realizadas e finalizadas agora em dezembro. Então, nós também estamos aí com opções para as instituições de ensino, além das empresas e corporações que precisam também do aprendizado corporativo, e os nossos jovens também. Francisco, eu quero agradecer a tua participação no Jornal da Rede Alesp desta quinta-feira. Até uma próxima oportunidade, você sempre convidado aí para trazer essas novas informações em relação ao CIE. Muito obrigado, Guga. Desejo a todos aí uma boa tarde. Obrigado, Melissa. E estaremos sempre à disposição lá no site do CIE, né, em nossos canais também de acesso, nas redes sociais, estaremos sempre à disposição. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, ótima colocação aqui do Francisco, né, do Guga. É importante essa melhora, essa qualificação profissional. Pois é, além de tudo, o lançamento desse CIE
educação. E vamos de mais Gratuito, notícias, né? gratuito, isso é importantíssimo. E vamos de mais notícias aqui no Jornal da Rede Alesp, até mesmo para quem ainda tinha dúvida do sucesso do Pix, o novo sistema de transferências financeiras eletrônicas introduzido recentemente no Brasil. A notícia é surpreendente. O volume financeiro movimentado pelo sistema Pix alcançou 24 bilhões e 144 milhões de reais, apenas em 2 semanas desde o seu lançamento, em 16 de novembro, segundo o Banco Central Brasileiro. Foram registradas até agora mais de 28 milhões de transações com a nova modalidade de transferências online. Jornal da Rede Alesp. E vamos de mais entrevista no Jornal da Rede Alesp desta quinta-feira. Você acompanhando as informações do Legislativo Paulista, nós vamos falar agora com Carlos Américo Pacheco. Ele é diretor-presidente da FAPESP. Ele nos fala sobre o governo de São Paulo que vai garantir aí a integralidade dos recursos da FAPESP em 2021. Boa tarde, Carlos. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, é um prazer falar com vocês. Carlos, o professor Pacheco traduzindo essa notícia, o que significa receber recursos do Tesouro em forma integral para pesquisa em 2021? A FAPESP, quando foi criada por uma emenda na Constituição do Estado de São Paulo. Primeiro lá em 47, na Constituinte 47, e depois referendada em 89. E a Constituição, na verdade, os deputados, a Assembleia Legislativa, a Assembleia Constituinte, decidiu fazer uma dotação era 0,5%, e em 89 passou para 1% da Receita Tributária de São Paulo, para que a FAPESP financiasse o desenvolvimento científico e tecnológico de São Paulo. Nós financiamos pesquisa científica e inovação. Porque, na verdade, os parlamentares dizem assim, isso aqui é estratégico, é longo prazo e precisa de estabilidade. Então, o fato da gente ter esse anúncio de que isso que está previsto na Constituição vai ser respeitado, como tem sido respeitado nos últimos 60 anos, é muito importante por conta da estabilidade de longo prazo. O que se investe em pesquisa, o que se investe em inovação, é um investimento permanente e, às vezes, projetos de 4, 5, 10 anos, e essa estabilidade permite que a Fundação planeje suas atividades e atenda melhor os interesses do desenvolvimento econômico, social e científico do Estado de São Paulo. Agora, Carlos Américo, eu gostaria de saber aqui na Alesp, né? O deputado Itamar Borges também repercutiu essa notícia em seu site e afirmou que é fundamental a manutenção da pesquisa. Ele, inclusive, apresentou a emenda ao projeto orçamentário 2021, a LOA, o quanto o professor manter esses valores é essencial aí para as pesquisas em nossas universidades públicas e quanto é essencial a ajuda do nosso legislativo nessa questão. Bom, primeiro deixa eu mencionar, o deputado Itamar Borges faz um excelente trabalho, inclusive na frente parlamentar do empreendedorismo, tem sido um defensor incansável dessa coisa do desenvolvimento tecnológico, da inovação e, sobretudo, na pequena empresa. Junto com ele, na verdade, vários parlamentares se mobilizaram na Assembleia Legislativa em defesa da FAPESP. Não é em defesa da FAPESP, na defesa da tese de que isso aqui é um investimento relevante para o desenvolvimento do Estado de São Paulo. A própria Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia, presidida pelo deputado Sérgio Vitor, por iniciativa do deputado e de vários membros da Comissão de Ciência e Tecnologia, também fez uma emenda de comissão que preservasse, na verdade, o orçamento integral da FAPESP. Então, a gente fica muito satisfeito com a noção de estratégia de inúmeros parlamentares. Eu vou cometer a falha de não citar um a um, foram várias emendas, várias iniciativas, vários pronunciamentos feitos na Assembleia em defesa disso, que é uma estratégia. Ou seja, quando os deputados em Assembleia Constituinte resolveram criar esse tipo de mecanismo, é porque eles queriam uma coisa de longo prazo e estável, que não
não ficasse oscilando de governo a governo, conforme o orçamento, etc. Então, isso aí é importante. O que nós fazemos com esse recurso? Nós financiamos pesquisas, eu posso dar vários exemplos, mas deixa eu pegar aquilo que talvez mais impacte hoje de todos nós, que é a Covid. O ensaio clínico da pesquisa da Coronavac é parcialmente financiado por nós, numa parceria com o pessoal do Todos pela Saúde, que é uma ação filantrópica de vários grupos privados, capitaneados pelo Banco Itaú, que criaram um fundo para financiar esforços de combate à Covid. Então, nós conversamos com eles, conversamos com o Butantan e decidimos conjuntamente com Todos pela Saúde financiar uma parte grande do ensaio clínico, é um volume razoável de recursos, 32 milhões e meio que nós aportamos, o Todos pela Saúde aportou 50 milhões para ajudar a construir a fábrica no Butantan. Evidentemente, o Butantan mobilizou outros recursos também. Mas, assim, esse é um exemplo de que a FAPESP pode ser um instrumento importante para endereçar, como se diz hoje, desafios relevantes do desenvolvimento de São Paulo. A Covid é um. Nós não só financiamos a vacina, como financiamos também, em parceria com Todos pela Saúde, uma rede, um repositório aberto, junto com vários hospitais, com o Sírio, com o Einstein, agora com a HC, etc., de exames clínicos de pacientes que foram internados, ficaram em UTI ou passaram por consulta e que apresentavam sintomas da Covid. Isso é importante porque são milhões de dados que permitem a gente, na verdade, os pesquisadores investigarem melhor as características da Covid, identificarem melhor as melhores estratégias e como que a gente faz o tratamento da doença. Então, tem várias coisas interessantes esse esforço nosso é o esforço de tentar aproximar a FAPESP das necessidades de São Paulo. E acho que a gente tem, inclusive, conversado muito com o governador, o vice-governador Rodrigo Garcia, a secretária Patrícia Ellen, que é muito focada nessa coisa do desenvolvimento tecnológico e da inovação, sobre como que essa ação conjunta, inclusive entre a FAPESP e várias secretarias, e a Desenvolve São Paulo e outras instituições, pode, na verdade, encontrar respostas a grandes desafios de São Paulo, na área da educação básica, na área de segurança pública, na área de prestação de serviços, da melhoria do serviço público em geral, etc. Então, eu acho que a FAPESP cumpre esse papel. E essa garantia de que não vai haver desvinculação de receita, que se mantém o orçamento integral, é essencial para isso, porque, na verdade, aí a FAPESP pode planejar no médio e longo prazo suas ações, porque muitos desses projetos que nós estamos falando não são projetos que se resolvem em 3 meses, em 6 meses. Às vezes se precisa de uma resposta mais estruturada. Só para dar um exemplo de como às vezes as coisas demoram, nós financiamos uma empresa que ficou famosíssima nessa Covid, que é a Magnamed, que produz esses respiradores. Magnamed é hoje uma indústria importante para o mundo inteiro, ela tem uma subsidiária nos Estados Unidos, ela é brasileira, criada por 3 engenheiros aqui de São Paulo, 2 engenheiros do ITA, um engenheiro da Poli, que resolveram, há muitos anos atrás, largar os seus empregos e criar uma empresa. Nós financiamos lá atrás, há mais de 10, 15 anos atrás, a FAPESP financiou, num programa de pequenas empresas inovativas, o nascimento da Magnamed. Fizemos alguns projetos para eles, na sua origem, desenvolverem tecnologia de respiradores. Bom, nessa crise, eles viraram uma coqueluche, uma empresa altamente baseada em tecnologia, engenharia nacional, que produziu ventiladores para abastecer o mercado doméstico e exporta respiradores para todo lugar do mundo. Mas tomou tempo entre o que nós fizemos lá atrás, no início da Magnamed, e os resultados tomam tempo. Então, essa estabilidade no médio e longo prazo é essencial para a gente ter resultados, bons resultados.
Gostei do coqueluche, professor. Eu queria. A gente sabe que a comunidade científica tem tido um papel muito importante no mundo inteiro. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a nossa comunidade científica aqui no estado de São Paulo. Ora, nós temos uma comunidade científica e tecnológica muito robusta. A gente tem mais ou menos, em São Paulo, o relatório anual da FAPESP sai sempre numa figura com dados sobre o que é o Sistema Paulista de Ciência e Tecnologia. Nós temos mais ou menos 80 mil pessoas, um pouquinho menos que 80 mil pessoas que se dedicam integralmente à pesquisa no estado de São Paulo. A maior parte delas, curiosamente, estão em empresas. São engenheiros, cientistas que trabalham em empresas. Mais da metade do gasto em pesquisa e desenvolvimento em São Paulo é feito por empresas. Mais ou menos 55% desse gasto é feito por empresas e o restante pelas universidades, institutos de pesquisa e hospitais, que são uma parte importante do sistema de pesquisa em São Paulo. Então, a gente tem uma comunidade muito sólida. A gente tem as melhores universidades latino-americanas e bem ranqueadas globalmente. A gente tem empresas que são empresas hoje com visibilidade internacional. Por exemplo, a Embraer, mas há várias outras do status da Embraer. Então, a gente tem um sistema que eu diria que é bastante robusto em termos de qualidade do que a gente produz. E a gente tem formado, São Paulo sempre foi o centro da formação de recursos humanos qualificados do país. O estado que responde por 30% da formação de doutores, de mestres, uma equipe muito grande de pessoas que têm pós-doutorado, e tem uma formação super qualificada. Na verdade, o que permite, às vezes, a gente conseguir dar respostas rápidas a desafio tipo a Covid, é ter esse background, é ter esse suporte de ter gente muito qualificada que estudou ao longo de muitos anos virologia, epidemiologia, etc. É isso que permite a gente responder a quando tem desafios dessa natureza. Nós, na Covid, fizemos o que a gente chama de um edital de resposta rápida. O edital de resposta rápida é o seguinte: os grupos de pesquisa que a gente já tinha financiado podiam aplicar para recursos na FAPESP dirigidos a pesquisa sobre a Covid e o vírus. Foi tão impressionante que a gente lançou a chamada, 4 dias depois a gente já estava contratando o primeiro projeto. Quer dizer, era para ser rápido, para não perder tempo, etc. Mas isso só foi possível porque tinha muita gente que tinha sido treinada e qualificada. Nós investimos muito nos últimos 15 anos nesses assuntos de vírus, epidemiologia, etc. Porque nós tivemos lá atrás a dengue, nós tivemos Zika, então nós fomos investindo em gente muito qualificada, em grupos de pesquisa que conheciam virologia, conheciam epidemiologia, e isso permitiu a gente, inclusive, mobilizar toda essa força de trabalho quando veio a Covid. Então, a gente fica muito satisfeito quando a gente vê que consegue dar resposta a problemas que são problemas graves. E o que não nos falta, na verdade, no Brasil, são problemas para enfrentar nos próximos anos e décadas, etc. E é preciso mobilizar essa comunidade, a competência criada dessa comunidade, para esses desafios. A gente diz, na gíria interna do palavreado nosso, de que são pesquisa orientada a problema, que é o que o mundo inteiro, na verdade, tem tentado fazer. As políticas mais recentes de ciência e tecnologia do mundo inteiro são o que se chama em inglês mission oriented, ou seja, pesquisa ou políticas orientadas à missão. E todo mundo, na verdade, fica olhando lá atrás, quando os Estados Unidos resolveram mandar um homem à Lua, aquilo é um exemplo de missão, uma missão gigantesca, mobilizando tudo que é tipo de recurso e tudo que é tipo de competência para alcançar aquele objetivo. E agora, com esses desafios de pandemia, mas com os desafios das metas do desenvolvimento sustentável, está todo mundo procurando que as suas políticas sejam orientadas para a missão. Eu acho que a nossa comunidade científica e tecnológica está super preparada para enfrentar esses desafios das novas missões que nós temos pela frente. O senhor falou sobre a vacina do coronavírus, né, a Coronavac, que está em estudo aí na FAPESP.
quais outras vacinas, aliás, quais outras medidas de mitigação da pandemia vocês estão adotando aí e pesquisas também para contribuir nesse momento que a gente está vivendo? Bom, internamente na Fundação, nós seguimos todos esses protocolos estabelecidos pelo governo de São Paulo, que são muito bons e que permitem, às vezes, ter uma orientação bem estabelecida, bem coordenada de como se comportar na pandemia, com relação aos nossos colaboradores internos, nosso trabalho está basicamente à distância, em forma virtual, poucos dos nossos colaboradores têm frequentado fisicamente a Fundação, então a gente segue os protocolos. Em paralelo, é evidente, nós financiamos muito esforço na área relacionada à Covid. Nós financiamos algumas pequenas empresas que estão desenvolvendo equipamentos médicos ou metodologias para a relação à Covid, máscaras. A gente financiou uma empresa de nanotecnologia que desenvolveu uma máscara diferenciada para a Covid. Ajudamos a financiar outras iniciativas feitas nas universidades sobre respiradores e máscara. E outras iniciativas de empresas interessantes, por exemplo, medir mecanismos de aferição de temperatura à distância, sem precisar que você use aquele medidor e encoste no corpo da pessoa que está medindo, mas, na verdade, usando medidores à distância para poder avaliar a temperatura, inclusive não apenas individual, mas, às vezes, de populações grandes, você poder fazer num estádio de futebol, aferir as temperaturas e saber se tem algum ponto, alguma pessoa ali dentro naquela multidão que merece uma atenção, um cuidado, etc. Então, são empresas que desenvolvem isso. E muita investigação dentro da área de bioquímica, da área de biologia, da área médica, dentro inclusive dos hospitais universitários, muita coisa sendo feita. Aferições de terapias, quais as terapias que funcionam quando não estão prontas, aferição daquilo que talvez seja a coisa que a gente menos conhece do vírus, que são as consequências do vírus que vão além do que a gente conhece da febre e do cansaço e do problema respiratório, porque ele tem inúmeros outros impactos neurológicos, cardíacos. Então, a gente tem financiado grupos nas universidades, nos hospitais que realizam pesquisa com esforços de tentar entender o vírus. É uma coisa curiosa, que é um vírus super simples, um vírus minúsculo do ponto de vista de tamanho, com uma estrutura relativamente simples, mas que causa um enorme estrago do ponto de vista de saúde pública, não só pela incidência, pela morte, pela velocidade com que ele se transmite, mas também pelo que a gente não entende o que são as suas consequências em diversos órgãos do corpo humano e os impactos que isso tem em outras consequências da infecção pelo vírus, né? Carlos Américo, eu quero agradecer a sua participação nesse jornal da Rede Alesp desta quinta-feira. Então, uma próxima oportunidade que a gente possa trazer aí as notícias da FAPESP, tá? Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês, eu deixo um agradecimento especial à Assembleia Legislativa, a vocês, o jornalismo da Assembleia e aos parlamentares que têm muito contribuído para a ciência e tecnologia de São Paulo. Até logo para vocês. Muito obrigada, professor. Este foi o professor Carlos Américo Pacheco, diretor-presidente da FAPESP, trazendo informações aí sobre os projetos da instituição para o ano de 2021, né, Melissa? Exatamente, uma informação importante, muito importante. Verdade, vamos de mais notícias aqui no Jornal da Rede Alesp. Temos mais informação e os policiais militares afastados poderão voltar a trabalhar em cargos de administração. Os parlamentares da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovaram em sessão extraordinária o texto de autoria do deputado Coronel Nishikawa, do PSL.
O projeto de lei reinsere agentes com mobilidade reduzida, aposentados em serviço de logística da Polícia Militar e da Secretaria de Segurança Pública. De acordo com a medida, a intenção é o aumento do efetivo de profissionais capacitados para trabalhos operacionais administrativos. O deputado Coronel Nishikawa explica a proposta. Nós aliviaríamos o serviço administrativo da Polícia Militar com pessoas ou profissionais gabaritados com expertise de ocupar cargos de administração, inclusive de comunicação, para poder liberar o efetivo empregado que tem condições de trabalhar na rua para que substituam. Isso faz com que a população tenha mais policiais preparados na rua. O deputado também destacou que isso vai colaborar com a saúde mental desses indivíduos, pois muitos que ficam em casa entram em depressão. Essas pessoas que seriam reaproveitadas, teriam a sua autoestima elevada e poderiam até recompletar um pouco o seu salário, que já é bem diminuto, até devido ao seu problema de mobilidade reduzida. Os interessados em participar do programa deverão efetuar inscrição junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado, responsável pela análise dos candidatos e a convocação deles. A proposta aguarda a decisão final do governador João Dória, que poderá sancionar ou vetar o plano. Melissa, você consegue identificar qual foi sua trilha sonora preferida durante a quarentena imposta pela pandemia da Covid-19? Olha que pergunta difícil, viu? Muito difícil, porque eu fiquei tão mergulhada em notícias que eu acho que eu não me fixei numa trilha sonora. Pois é, uma das principais plataformas brasileiras de streaming de música divulgou nesta semana a lista dos artistas mais ouvidos em 2020 no Brasil. Entre as 100 faixas mais tocadas no Brasil, 94% são músicas brasileiras. Mais de 50% delas pertencem ao sertanejo, seguido de longe por funk, com 12%, o pop com 8% e o forró com 7%. A cantora Marília Mendonça, considerada a rainha da sofrência sertaneja e com mais de 20 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, se mantém nos últimos anos como a artista mais ouvida no país. Jornal da Rede Alesp. E o incentivo à preservação da história dos povos originários brasileiros é aprovado, aqui na Assembleia Legislativa. O projeto é de autoria da deputada Érica Malunguinho, do PSOL. O plano promove o desenvolvimento sustentável de grupos com os costumes tradicionalistas, como, por exemplo, indígenas, ciganos, caiçaras, comunidades quilombolas e de matriz africana. De acordo com a justificativa, a medida servirá para preservar o patrimônio cultural do país, prevenir casos de racismo e impulsionar a inclusão social desses povos. Érica Malunguinho destaca a relevância de uma proposta específica para essa parte da população. Ter uma atenção específica para essas pessoas que são cidadãos e cidadãs paulistas é garantir o direito, à participação na sociedade. Então, amparadas, obviamente, também pela lei. E obviamente com a especificidade de serem povos e comunidades tradicionais, que requer um outro olhar, que é diferente das pessoas que moram na cidade, por exemplo. E o deputado Carlos Gianaz, do PSOL, comentou o assunto. Ele protege, ele promove o desenvolvimento e a proteção dos povos tradicionais do nosso estado, do nosso estado de São Paulo, das comunidades quilombolas, das comunidades indígenas, das comunidades ribeirinhas. O projeto segue agora para o Palácio dos Bandeirantes para receber sanção ou veto do governador. E por sinal, logo mais às 12 horas e 45 minutos tem mais uma coletiva do governo do estado de São Paulo aí, atualizando os dados dessa pandemia da Covid-19. Por falar nisso, o governador João Dória entregou esta semana as obras de restauro
e reformas do Museu Osório César, em Franco da Rocha. A unidade fica localizada no Complexo Hospitalar do Juqueri. Segundo o governo estadual, a obra recebeu um investimento de 2,2 milhões de reais da Secretaria de Justiça e Cidadania, por meio do Fundo de Interesse Difuso, o FID. Fundado em 1985, o Museu Osório César encerrou as atividades há 16 anos, logo depois de um incêndio que atingiu o prédio administrativo do Complexo Hospitalar do Juqueri. Os recursos possibilitaram a recuperação, modernização e restauro da edificação e do espaço da reserva técnica. Além disso, também foi aberto um laboratório e uma oficina de formação em conservação, que possibilitará a catalogação e armazenamento de 500 obras do acervo. Jornal da Rede Alesp. Chegou a hora de mais entrevista no Jornal da Rede Alesp desta quinta-feira. Daqui a pouco nós vamos conversar com a Sandra Santos, que é pedagoga hospitalar. Ela vai falar sobre a política de prevenção de ISTS, infecções sexualmente transmissíveis entre jovens e adolescentes. É um tema importantíssimo aí, Melissa, para a conscientização da população, né, dos cuidados que devem ser tomados, né, para prevenir essas doenças. E agora o contato é direto, então, com a Sandra Santos. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp, Sandra. Boa tarde. Eu que agradeço pelo convite. Sandra, você pode falar um pouco sobre o trabalho que a Associação Comunidade em Ação na Prevenção desenvolve? É um trabalho onde foi constituído por jovens de transmissão vertical que adquiriram HIV da mãe, que chegaram na maioridade, né? Eles criaram esse projeto para levar a prevenção na linguagem de jovem para jovem, para as comunidades periféricas, que é onde a informação não chega. Eles começaram esse projeto através de uma outra instituição que eles participavam, onde eles ministraram palestra para 55 escolas da rede pública estadual, impactando 22.492 alunos. E por conta disso, e depoimento dos próprios jovens, que não havia grupos de pessoas atuando dentro das comunidades falando de prevenção. E aí eles acharam que era importante estar levando na linguagem de jovem para jovem, né, entre pares. Agora, Sandra, dia 1º de dezembro, né, foi comemorado o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, né, uma data aí mundial. Acha que ainda faltam políticas públicas aí de prevenção para o combate da doença entre jovens? Sim, principalmente na periferia, né? A gente tem que levar em consideração que o nosso país, ele é um país que nós não temos cultura de prevenção, né? E se tratando de falar com o jovem sobre a importância de prevenção, tanto de uso de preservativo, é muito difícil para eles levar isso como importância dentro de todo o contexto, né? Então, eu acho que é importante levar a prevenção para os espaços públicos, como escola, como centros culturais, espaço onde estão os jovens, né? A gente aqui na LESP, nós temos está em andamento o projeto 1095 de 2017, que dispõe sobre a política de prevenção das ISTs, HIVs e AIDS, com jovens e adolescentes. Uma das ações do projeto está de orientar professores, pais, alunos e responsáveis legais sobre as ISTs através de cursos e reuniões. Você acha que é importante fortalecer o trabalho de prevenção de uma maneira conjunta entre a escola, família e os alunos? De extrema importância. E assim, falando com propriedade, eu acompanhei os jovens, né, nessas palestras nas escolas, né, e o que eu pude perceber é que até os professores mesmo, eles não têm o conhecimento, né. Uma pergunta básica que todo mundo deveria saber, o diferencial entre HIV e AIDS,
né? Uma pessoa que vive com HIV é uma realidade, e uma pessoa que vive com AIDS é outra, ela já está na fase da doença, né? Então, muitos professores não sabiam a diferença entre HIV e AIDS, né? Então, eles precisam de orientação, precisam saber conversar com o aluno, né? Até quando vem a demanda do aluno questionando o professor, né? Eu tive uma exposição, como é que eu faço? Né? Então, o professor fica meio que perdido para orientar, né? E eu acredito que o jovem, ele passa a maior parte, né? Exceção esse ano, que as escolas estão fechadas, mas a maior parte ele passa dentro da escola, né? Então, quando ele tem uma dificuldade, geralmente ele procura o professor ou alguém da escola com quem ele tenha mais empatia para pedir orientação. Sandra, você, diante desse contato que você tem com os jovens, você percebe uma resistência no uso de preservativo? E aí eu quero ampliar essa questão para os idosos também. Eu sei que não é esse o foco do programa, mas eu queria ampliar para os idosos, porque a gente tem visto uma incidência grande de casos de contaminação pelo HIV com idosos. Eu queria saber sobre essa questão da resistência ao uso do preservativo. Então, eu retomo a fala de que nós somos um país que nós não temos cultura de prevenção, nós não se prevenimos para nada, né? Quando nós ministramos palestras, não só nas escolas, como nas empresas, eu sempre pergunto, né, quanto no grupo de 800, de 500, 800 pessoas, quantos passaram protetor solar, né? Aí fala, nossa, mas o que tem a ver com HIV? Mas é só para mostrar que as pessoas não têm o hábito de prevenção, né? E eu acho que é importante também falar do I igual a I, indetectável e intransmissível. Uma vez que o cidadão começa a sua vida sexual ativa, uma vez por ano, igual a campanha do câncer para HIV, né? Porque se ele der positivo o resultado, ele já não vai acabar infectando outras pessoas. Por que eu digo isso? Porque trabalhar a prevenção e o uso de camisinha tem esse hábito, né? E, porém, eles também não fazem o teste. E quando descobrem, já estão na fase da AIDS, né? Muitos chegam a descobrir a sorologia já na fase da AIDS. Sandra, muitas pessoas, algumas pessoas rechaçam essa questão da educação sexual dada aí nas escolas porque acham que isso pode incentivar o jovem a iniciar sua vida sexual antes do tempo. Você acha que isso é verdade? Você concorda com essas afirmações? Ou a prevenção, o quanto antes for oferecida a prevenção ao jovem, ele terá mais responsabilidade nessa etapa da vida? Eu não acredito, inclusive, eu acho incoerente, porque os jovens hoje, eles têm acesso a tudo, redes sociais, né, televisão, enfim, são muitos meios de comunicação e muitas informações e outros programas e outras questões que acho que acabam incentivando mais do que falar de prevenção, né? E sem contar que ainda é um tabu entre o próprio ciclo familiar falar sobre prevenção, sobre sexualidade, enfim, que isso vai para além do ciclo familiar, né? Então, eu acho que é de extrema importância abrir espaços de fala para discussão, né, para o jovem, e eu acho que isso não vai estimular o jovem, sim, orientá-lo, né? Como diz, né, os antigos, quando você começa, o adolescente, ele começa a questionar os próprios amiguinhos, como vai fazer os próprios colegas, como deve se prevenir, como que vai começar a vida sexual ativa, ele já começa aprendendo de forma errada, né, porque ele não tem essa liberdade dentro do ciclo familiar e muito menos em outro espaço. Então, eu acho que é de extrema importância justamente para isso, para ter essa educação. Eu não acredito que vai estimular o jovem a iniciar a sua vida sexual.
Sandra, gostaríamos muito de agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, com esse assunto que é super relevante para todas as famílias, para todas as pessoas. Muito obrigada. Uma boa tarde para você. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade. Boa tarde. Obrigado aí a Sandra falando um tema tão importante de conscientização que é a prevenção aí às ISTs. E confira agora, nós vamos conversar com outro, com um colega nosso, o repórter da Rede Alesp, o Jeremias Gomes. Vamos fazer um giro com ele via Skype. Daqui a pouco Jeremias deve estar se preparando, puxando as notícias, né, de tudo que aconteceu ontem no plenário do Parlamento Paulista, e sem dúvida nenhuma vai trazer para nós dentro desse jornal, avisando que logo mais, daqui a pouquinho, tem a coletiva direto do Palácio dos Bandeirantes, Zona Sul de São Paulo, onde o governador João Dória deve fazer aí mais alguns anúncios, né, em questão da pandemia. Na última coletiva, ele anunciou a volta de todo o estado de São Paulo à fase amarela do Plano São Paulo. Lembrando que hoje chegaram os insumos, né, da vacina Coronavac. Então, muito importante aí o que o governador tem a falar na coletiva. Jeremias, contato refeito. Vamos receber agora o repórter Jeremias Gomes com mais informações de tudo que aconteceu ontem na sessão plenária do Parlamento Paulista. Seja bem-vindo, Jeremias. Boa tarde, Jeremias. Muito obrigado, Melissa e Guga. Pois é, nesta quarta-feira, uma sessão bastante produtiva no plenário Juscelino Kubitschek, né, onde são discutidos e votados os projetos do Parlamento Paulista. Foram aprovados 8 projetos. Eu sei que eu tenho um pouquinho de tempo, mas eu quero passar por alguns deles para que o nosso telespectador entenda. O projeto 1198 de 2015, de autoria do deputado Gilmar Santos, do Republicanos, trata da proibição de cobrança de ICMS para templos, instituições de assistência social e educação, quando é incidente em prestações de serviço de água, energia elétrica, telefonia e gás relacionados às finalidades essenciais dessas entidades, sejam templos de educação ou assistência social. Todos esses projetos que eu estou falando aqui ainda vão seguir para a sanção ou veto do senhor governador. O fato é que eles foram aprovados nesta terça-feira. O projeto de lei 581 de 2016, esse de autoria do deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor do Partido Republicanos. É um projeto que proíbe fornecedores de comercializar produto que não possuem estoque sem informar o consumidor. A gente acabou, não é, Melissa, passando aí o período da Black Friday, né, um período aí de maior consumo, e o que acontece? Geralmente a gente vê aquelas propagandas, olha, promoção até acabar o estoque, né? Com a aprovação desse projeto, provavelmente isso deve mudar, ou seja, o projeto prevê que se você, como comerciante, um prestador de serviço, você oferece um produto que você não tenha ele em estoque, você fica obrigado a entregar esse produto. Basicamente é isso que prevê o projeto de lei 581 de 2016, de autoria do deputado Jorge Wilson, que é conhecido como xerife do consumidor. Também projeto de lei 323 de 2019, esse de autoria do deputado Arthur Duval, do Patriota. Ele obriga a contratação de seguro-garantia de execução de contrato pelo tomador em favor do poder público. Ou seja, quando for realizar uma obra, em geral obras maiores, haverá necessidade, então, de se contratar um seguro-garantia. Para que isso? Para que o próprio poder público possa estar respaldado quando houver qualquer dificuldade, qualquer intempérie, como a gente está vivendo aí a período de pandemia, porque daí com o seguro obrigatório, o poder público terá a garantia de que aquela obra vai ser finalizada, ou pelo menos haverá uma indenização, e assim a população não vai sofrer com prejuízos que, querendo ou não, acaba se transformando em impostos. Também tivemos a aprovação do projeto 413 de 2019, do coronel Nishikawa, do PSL. Esse projeto, ele prevê a manutenção e o aproveitamento de policiais militares com mobilidade reduzida ou aposentados nas atividades administrativas da Polícia Militar e da Secretaria de Segurança. Então, policiais que, por algum motivo, tenham sua mobilidade reduzida ou policiais aposentados poderiam, por esse projeto, trabalhar em atividades administrativas, né? Ou na Secretaria da Segurança Pública.
projeto que prevê todo o regramento disso, como é que a Secretaria poderia contratar esses profissionais aposentados, né, que seria até uma forma de obter um recurso um pouquinho maior. Bom, eu vou ficando por aqui, a gente vai tratar de todos esses temas e esses projetos ao longo da programação. Eu agradeço a vocês por enquanto. Com certeza. Jeremias, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, trazendo informações importantes aí do andamento do plenário de ontem, e com certeza a gente vai saber mais sobre esses projetos ao longo da nossa programação. Muito obrigada, Jeremias. Valeu, Jeremias. Esse é o Jornal da Rede Alesp, tudo sobre o Legislativo Paulista. E lembrando, se você quer dar sua sugestão sobre algum tema ou assunto, liga pra gente no nosso WhatsApp. O número é 11 99232 5950 e deixa lá a sua mensagem. Outra coisa muito importante, mantenha os cuidados na prevenção contra o coronavírus. Por hoje é só, um bom dia a todos e até amanhã. Boa tarde para vocês. Você acompanha agora a coletiva do governador do estado, João Dória, ao vivo, direto do Palácio dos Bandeirantes. Até mais. Boa tarde. Obrigado pela presença. Quero agradecer os jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos, técnicos que participam da coletiva de hoje.
registrar que estão aqui para participar deste encontro com a imprensa: Jean Gorenstein, secretário da Saúde do Estado de São Paulo; Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; Rubens Rizek, secretário do Governo da cidade de São Paulo; Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan; Dr. José Osmar Medina, coordenador do Centro de Contingência do Covid-19; Dr. João Gabardo, coordenador executivo do Centro de Contingência do Covid-19. Também queria registrar a presença do general João Campos, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que nos acompanha aqui. General, obrigado por estar aqui acompanhando esta coletiva. Vamos começar com uma mensagem esclarecedora e uma informação, e na sequência já abrimos a palavra aos que estão previstos aqui para falar e as perguntas que serão formuladas pelos jornalistas. Queria reiterar aqui o compromisso do governo do Estado de São Paulo em proteger a vida e proteger a saúde dos seus cidadãos. É o que temos feito desde que criamos o Centro de Contingência do Covid-19 no dia 26 de fevereiro deste ano. Quero também desmentir de forma veemente qualquer ilação e notícias falsas, fake news, sobre eleições e mudanças da fase do Plano São Paulo, vinculadamente ao processo eleitoral. É importante repor a verdade para impedir que falsas narrativas se imponham sobre a realidade dos fatos. Os fatos são absolutamente claros. A classificação do Plano São Paulo, que aconteceria antes das eleições, ela foi cancelada exatamente para evitar que 90% da população do Estado de São Paulo fosse para a fase verde. E esta foi a orientação do Centro de Contingência do Covid-19, e todas as recomendações feitas pelo Centro de Contingência são rigorosamente obedecidas pelo governo de São Paulo. A nova classificação, que estava marcada para somente 15 dias após a eleição, foi adiantada para o dia seguinte ao da votação. Cancelamos a progressão antes da eleição e adiantamos a regressão depois dela, exatamente para proteger vidas e seguir a orientação médica do Centro de Contingência do Covid-19. Todas essas decisões foram tomadas de maneira absolutamente transparente, sob fiscalização constante da imprensa, que, aliás, está aqui pela 149ª vez. 149 coletivas de imprensa. E também daqueles que virtualmente, remotamente, acompanham a coletiva, participam dela ou assistem e acompanham através das imagens da TV Cultura e de outras emissoras de televisão que transmitem parcialmente ou integralmente esta coletiva. O governo do Estado de São Paulo é absolutamente transparente no gerenciamento da pandemia do coronavírus. E desde o primeiro dia entendemos que informar correta e transparentemente é parte do ativo para o combate à pandemia. Não há nenhum governo no Brasil, muito menos o governo federal, que tenha feito 149 coletivas de imprensa sobre este tema, sempre com a presença de médicos, dos dirigentes do Centro de Contingência e de secretários de Estado. Quero reafirmar aos que nos acompanham aqui ao vivo pela televisão neste momento e aos jornalistas que aqui estão, que não houve, não há e não haverá decisão política em relação ao coronavírus no Estado de São Paulo. E finalizando nesta introdução, quero dizer que repudiamos o populismo dos que defendem um lockdown inviável. Não fizemos lockdown e não há perspectiva de fazermos lockdown aqui em São Paulo, pois destrói empregos e a economia, penalizando justamente os mais pobres e uma sociedade desigual como a nossa. Lembrando que ao longo destes 10 meses,
não fizemos nenhum lockdown, nem recomendamos lockdown em São Paulo. E repudiamos também o populismo dos que defendem que nenhum tipo de restrição deva ser feito, levando à morte aos mais frágeis, aos mais idosos e aos mais vulneráveis, como se isso não importasse. Em São Paulo, vidas importam. Vamos continuar defendendo o equilíbrio, a verdade, a saúde e a vida. Na informação, vocês já sabem, hoje pela manhã estive no Aeroporto Internacional de Guarulhos, juntamente com o secretário Jean Gorenstein, o presidente do Instituto Butantan, recebendo mais 1 milhão de doses da vacina Coronavac. Os 600 litros da vacina do Butantan, com o laboratório Sinovac, corresponde a 1 milhão de doses da vacina contra a Covid-19. Esta é a segunda remessa que chega ao Brasil. A primeira, com 120 mil doses, foi recebida no dia 19 de novembro. Com mais este lote de vacinas, já temos no Instituto Butantan, em São Paulo, 1.120.000 doses da vacina. Até a primeira quinzena de janeiro, teremos aqui no estado de São Paulo, no Instituto Butantan, 46 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 disponíveis para a população. A população do estado de São Paulo, e se o Ministério da Saúde tiver juízo, competência e a visão de que a vacina deve ser para todos os brasileiros, poderá oferecer também a outros estados a vacina Coronavac, a vacina do Butantan, para imunizar brasileiros de outros estados do país. Vamos assim cumprindo a nossa missão de disponibilizar a vacina para salvar milhões de vidas no menor tempo possível. E finalizo aqui a minha intervenção registrando a minha indignação em relação ao anúncio que foi feito ontem pelo governo federal de que iniciaria a imunização dos brasileiros apenas no mês de março. Eu indago se os membros do governo federal que vivem na capital do país não enxergam, não leem e não registram o fato de que temos mais de 500 brasileiros que morrem todos os dias no Brasil de Covid-19. É surpreendente esta indiferença, esse distanciamento, essa falta de compaixão com a vida dos brasileiros. Por que iniciar uma imunização em março, se podemos fazer isso já no mês de janeiro, como outros países já começam a fazer agora, em dezembro? Vamos perder mais 60 mil vidas? Vamos deixar que mais 60 mil brasileiros morram para daí iniciar a imunização? Quero reafirmar que em São Paulo, de forma responsável, seguindo a lei e observando rigorosamente a lei, nós, no próximo mês de janeiro, cumprindo o protocolo com a Anvisa e obedecendo aos princípios de proteção à vida, nós vamos iniciar a imunização dos brasileiros de São Paulo em janeiro. Não vamos aguardar março e nem vamos enterrar mais brasileiros para guardar aquilo que podemos fazer, salvando mais de 60 mil vidas a partir de janeiro. Vamos agora com o tema da vacina, com o Dr. Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan. Dimas. Boa tarde, governador. Hoje, mais um dia importante nessa caminhada ou corrida em direção a uma vacina. Semana passada nós tivemos a chegada da primeira vacina contra o coronavírus em solo nacional.
Vocês acompanharam essa chegada. Hoje chegou a primeira partida de matéria-prima que permitirá a produção da primeira vacina contra o coronavírus em solo nacional, já a partir de segunda-feira da próxima semana. E nesta caminhada, teremos ainda até o dia 15 a apresentação dos resultados de eficácia do estudo clínico que o Butantan patrocina para essa vacina em 16 centros brasileiros. Então estamos cumprindo, governador, o nosso compromisso de trazer essa vacina o mais rapidamente possível para uso. Não faz sentido termos uma vacina pronta para uso, uma vacina registrada e não usá-la. Então, nós estamos numa corrida para a sua introdução o mais rápido possível, para salvar pessoas, para proteger as pessoas, principalmente as que estão submetidas a maior risco. E temos que ter um programa de vacinação que seja ágil, que disponibilize essas vacinas muito rapidamente. Sejam elas 46 milhões, sejam 60 milhões, sejam 100 milhões. Nós temos que usar essas vacinas em 2 meses, 3 meses, o mais rapidamente possível. Nós não podemos nos habituar com os esquemas tradicionais de vacinação. Não, estamos numa situação de emergência e temos que atender essa emergência com a emergência que é necessária. Estamos trabalhando nesse sentido, governador, e estamos até esse momento rigorosamente cumprindo os nossos compromissos. Teremos essa vacina muito rapidamente, a primeira vacina produzida aqui no Brasil e certamente a primeira vacina que poderá ser usada. Obrigado, governador. Obrigado, Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan. Vamos agora ouvir o Jean Gorenstein, que é o secretário da Saúde do Estado de São Paulo, tanto no tema da vacina, Jean, quanto nos dados de hoje da saúde e no controle e, infelizmente, também nas perdas com a Covid-19. Jean. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Estamos na 49ª semana epidemiológica. Estamos ainda em quarentena. Reforçamos essa prudência. Nessa próxima semana, iniciaremos, aliás, a partir de amanhã, iniciaremos, conforme foi anunciado pelo governador, o aumento do número de agentes na fiscalização sanitária do Estado. O governo do Estado de São Paulo contrata 1.000 agentes para intensificar a fiscalização, tanto com relação a aglomerações, uso de máscara e o distanciamento social. Essa força-tarefa, que inclui esses 1.000 agentes, começará no dia de amanhã a fiscalizar ruas, estabelecimentos de todo o Estado. A iniciativa, em parceria com municípios, terá um investimento mensal de 3,6 milhões de reais para o governo do Estado de São Paulo. O objetivo é promover a fiscalização tanto de medidas que contenham a progressão da pandemia, como o uso de máscaras e o cumprimento de regras de distanciamento social, proibição da promoção de eventos e a ocorrência de aglomerações. A Vigilância Sanitária Estadual já realizou, desde o dia 15 de julho, cerca de 110.000 inspeções, com uma aplicação de mais de 1.000 multas por descumprimento de normas em todo o Estado. E aqui, governador, eu quero agradecer a presença da doutora Cristina Megide, chefe da Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, que tanto foi e é empenhada nesse quesito de responsabilidade, cumprindo o seu papel dentro da sociedade e exigindo que todas as regras sanitárias também sejam mantidas. Fiscalizaremos e autuaremos se assim for necessário. Lembro que a reclassificação realizada com faseamento amarelo em 100% do Estado de São Paulo foi uma medida responsável
e baseada nos índices da saúde frente ao aumento do número tanto de casos e óbitos, guiando assim uma conduta muito austera. A transparência e responsabilidade do Plano São Paulo fez com que impedíssemos que 76% da nossa população passasse para 90% dela na fase verde. E lembro que isso aconteceria exatamente no meio, entre o primeiro e o segundo turno. Isso sim seria um ato de improbidade política. A nossa dificuldade em termos a leitura correta dos planos e de dados naquele momento, frente à instabilidade do sistema CIVEP-GRIP do Ministério da Saúde, impedia com que tomássemos decisões que pudessem colocar a população em risco. Então, de uma forma preventiva, profilática, segura, fizemos então uma reclassificação que aconteceria, portanto, de forma extraordinária 2 semanas depois, e isso foi extremamente importante para garantirmos vida. Orientamos também naquela oportunidade que todas as municipalidades não desmobilizassem seus leitos de unidade de terapia intensiva. Ao invés disso, mantiveram-se com todos esses leitos voltados para o atendimento da Covid, garantindo assim que assistência qualificada e humana prevalecesse, como sempre ocorreu no nosso estado. Ninguém, em nenhum momento, deixou de ter UTI ou respirador aqui no estado de São Paulo. Com relação à ocupação de leitos e unidades de terapia intensiva, hoje, a Grande São Paulo revela-se com uma ocupação de 53,7%, estando o estado de São Paulo em 60,7%. Hoje, governador, tivemos a grata alegria de recebermos 600 litros de matéria-prima para que houvesse a produção de 1 milhão de doses da Coronavac pelo Instituto Butantan. Nós sempre falamos e sempre reforçaremos que só as vacinas permitirão que estejamos impedindo a morte de centenas de pessoas todos os dias no nosso país. Todas as vacinas que tiverem segurança, eficácia consagrada, devem ser incluídas no Programa Nacional de Imunização, para que dessa forma possamos, de forma democrática, equânime e socializada, vacinar brasileiros do Brasil e não somente brasileiros de São Paulo. Assim, governador, como o Butantan não é só de São Paulo, o Butantan é do Brasil, a Coronavac também o é. Próximo slide, por favor. Nós temos hoje no estado de São Paulo 1.267.912 casos. Infelizmente, 42.637 pessoas perderam a sua vida numa doença que só vai ser prevenida com vacina. A ocupação, como disse, 53,7% no estado, na Grande São Paulo, 60,7%. Próximo, por favor. Nós estaremos tendo um incremento de aproximadamente 1.000 fiscais nas ruas. São aproximadamente 100 municípios que estarão nos apoiando, principalmente aqueles municípios que têm alta densidade demográfica, uma população muito maior e que precisam ter uma fiscalização muito mais severa, fazendo com que todos os ritos e regras sanitárias sejam seguidas. Próximo. A parceria com os municípios, como disse, 100 dessas cidades são bastante importantes, permitindo o ingresso tanto em comércios, em serviços, fazendo blitzes como as que ocorreram nesse final de semana, onde festas foram simplesmente identificadas e foram cessadas aquelas atividades que violavam a vida e colocavam em risco toda a nossa população. Obrigado, governador. Obrigado. Jean Gorenstein, ainda no mesmo tema, o tema da vacina e dos cuidados necessários até termos a vacinação, seja em São Paulo, seja no Brasil. Vamos ouvir o doutor José Osmar Medina, que é o coordenador do Centro de Contingência do Covid-19. Medina. Obrigado, governador. Boa tarde a todos.
O secretário já mostrou os dados, então nós temos que os indicadores epidemiológicos associados à pandemia, elas mostram uma reversão da dinâmica de queda. Então, está em curso um aumento das taxas de transmissão e um retorno mais acelerado das taxas de crescimento do Covid-19. O índice de ocupação dos leitos de terapia intensiva é próximo de 60%. Então, tem mais de 4.000 pessoas em unidade de terapia intensiva em todo o estado. Ainda é um número bastante grande. Então, nós estamos fortemente recomendando, que nestas festas de final de ano, para que as pessoas, por uma questão assim, um ato de cidadania e de proteção para a sua família, evitem aglomerações superiores a 10 pessoas. Isso é uma medida razoável e ainda com tempo de exposição baixo. Não dá hoje para imaginar um grupo de pessoas um grupo maior do que 10 pessoas reunidos, com um tempo de exposição maior do que 1 hora, ou com um tempo de exposição prolongado, onde se tiver apenas um entre eles que tem uma doença pré-sintomática, pode contagiar todos os demais. E nós recomendamos intensamente a questão da proteção dos idosos, não dos idosos, mas das pessoas com mais de 50 anos. Então, num evento de confraternização, ou em qualquer evento agora nesse final de ano, qualquer pessoa com mais de 50 anos que adquire a doença, ela tem um risco, uma letalidade muito maior. Então, nós acompanhamos essa letalidade no estado de São Paulo. Então, quem tem entre 50 e 60 anos, a letalidade é de 3%. E ela é gradativamente subindo. Quem tem mais de 80 anos, até 80, 89, é 32%. Quem tem mais de 90 anos, ela é de 38%. E até esse é o principal critério para a utilização da vacinação. Então, a vacina vai contornar essa situação, porque um dos principais critérios, talvez o principal critério a ser utilizado, é a vacinação das pessoas acima de 50 anos. Então, são as pessoas que têm mais risco, são as pessoas que saturam o sistema de saúde, que dá sobrecarga, que dá estresse para o sistema de saúde. E, além disso, a vacinação dessas pessoas, ela quebra o círculo de circulação do vírus. Então, é importante essa recomendação, que no final do ano, a vacina em pouco tempo a vacina está disponível, mas ela não vai estar disponível ainda antes do Natal ou antes do Réveillon. Então, precisa tomar bastante cuidado para evitar o comprometimento de um dos seus familiares. O pessoal mais jovem tem muito menos risco, circula muito mais, mas ele é um vetor importante que pode contagiar um dos seus familiares. Eu queria só deixar esclarecer uma fake news a pedido do coronel Nivaldo César, que nós conversamos ontem, e é uma pergunta que a Maria Manso, que não está aqui, ela sempre faz, até pela questão humanitária, que ela sempre faz pergunta nessa direção, é que tem saído algumas notícias que são falsas, de que na fase amarela vai ser proibido a visita presencial aos presídios. Isso não é verdade. Então, os protocolos que são utilizados agora na visitação presencial aos presídios atendem a qualquer fase, tanto a fase verde, como a fase amarela, como a fase laranja, como a fase vermelha. Então, isso pode ocorrer alguma suspensão, alguma restrição transitória se tiver um surto em alguma unidade particular. Mas não haverá interrupção. Eu falei com o secretário da Administração Penitenciária, Coronel Nivaldo César, não haverá nenhuma interrupção das visitas presenciais aos presídios relacionado à alteração da fase do Plano São Paulo. Obrigado, Medina. Para concluir, no mesmo tema, João Gabardo, coordenador executivo do Centro de Contingência do Covid-19. Gabardo. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos que acompanham a coletiva. Governador, nós estamos todos perplexos com a previsão do Ministério da Saúde de iniciar a vacinação em março. Nós teremos no mês de janeiro milhares de pessoas que vão ficar doentes, nós teremos milhares de pessoas que vão internar, nós teremos milhares de pessoas que vão a óbito, infelizmente. E em janeiro, nós já teremos vacina no Brasil. No meu entendimento,
No momento em que o Butantan entregar os resultados da fase 3, previstos para o dia 14, dia 15 de dezembro, a vacina do Butantan, ela estará técnica e formalmente apta a ser utilizada em caráter emergencial. No meu entendimento, todas as colocações ontem anunciadas pelo Ministério da Saúde, para que uma vacina preencha os requisitos para uso emergencial, estarão cumpridas pela vacina do Butantan. Então, no meu entendimento, ela poderá ser utilizada para os grupos previamente selecionados, para os grupos prioritários, conforme determina a exposição do Ministério ontem em relação ao uso emergencial. Obrigado. Obrigado, João Gabardo. Lembrando que o Gabardo, além de médico, foi secretário de Saúde do governo do Estado do Rio Grande do Sul e foi secretário executivo do Ministério da Saúde na gestão do então ministro Luiz Henrique Mandetta. Patrícia Ellen e Rubens Rizek seguirão aqui à disposição para responder perguntas, assim como todos os demais que aqui se encontram. Vamos dar aqui a ordem dos jornalistas que já pediram para fazer perguntas e também observando que uma pergunta por jornalista. Começaremos com a TV Cultura, na sequência uma televisão chinesa, a TV Phoenix Online, a TV Record, a CNN Brasil, o Portal IG, o SBT, a Rede TV e a TV Globo, Globo News. Começando então com a TV Cultura, com você, Vanessa Lorenzini. Boa tarde, obrigado pela sua presença. Sua pergunta, por favor. Governador, boa tarde a todos. Então, a gente teve a informação que o Bom Prato, em 57 das 59 unidades, parou de oferecer o jantar. Isso não compromete a segurança alimentar, ainda mais no momento de reclassificação do Plano São Paulo? O que motivou essa decisão? Vanessa, estamos revendo esta decisão. A decisão cumpre aquilo que foi programado pela Secretaria de Promoção Social. Mas a secretária Célia Panes recebeu a orientação de reanalisar este fato para um anúncio muito em breve. Vamos agora à próxima pergunta. Obrigado, Vanessa. É da TV Phoenix, da China, que temos virtualmente a presença da jornalista Lin Ju-yun, que já está conosco aqui em tela. Lin, passando a palavra a você. Obrigado pela participação. Sua pergunta, por favor. Bom dia, governador. Sim, vou voltar ao tema da vacina, né? Várias pesquisas recentes indicam resistência da população brasileira à vacina chinesa ou vacina de Butantan, como queira denominar isso. Então, isso deve reduzir a taxa de imunização. Haverá alguma campanha para conscientização da população sobre a vacina? São Paulo vai ter um plano de vacinação em separado antes do Ministério da Saúde? E como estão as tratativas da Coronavac no plano de imunização nacional? É isso. Lin, vou dividir a resposta com o Dr. Dimas Covas, mas toda a campanha de imunização deve ser acompanhada por campanha de comunicação. E nós aqui em São Paulo faremos campanha de comunicação já no próximo mês de janeiro, informando sobre a imunização e mostrando os valores e a segurança da vacina Coronavac, a vacina do Butantan. Dimas? Lin, nós temos ofertado ao Ministério da Saúde todas as informações relacionadas a essa vacina. Hoje mesmo, pela manhã, eu coloquei o secretário da Secretaria de Saúde, o Arnaldo, a par desses últimos acontecimentos, informando que chegou a matéria-prima, que a partir da próxima semana iniciamos a produção. Enfim, todas as notícias e atualizações relativas ao desenvolvimento dessa vacina têm sido passadas ao Ministério da Saúde e, inclusive, o cronograma. No nosso cronograma, a previsão de estar com os 46 milhões de vacinas disponíveis ao Ministério da Saúde
a partir de meados de janeiro. E até então, no meu entendimento, existe, conforme manifestado anteriormente pelo ministro da Saúde, o interesse, sim, do Ministério em adquirir estas vacinas, desde que disponíveis e registradas pela Anvisa. Estamos muito próximo desse evento. Brevemente teremos o registro e já temos a vacina. E, portanto, caberá ao Ministério se pronunciar, se incorporará, como mencionado, mencionado pelo ministro, se incorporará ou não a vacina ao Programa Nacional de Imunização. Para a minha esperança, eu sou muito otimista, creio que essa é a melhor opção para o Brasil. A primeira vacina estar disponível, a primeira vacina registrada e a grande necessidade que o momento exige. Nós precisamos da vacina. E, portanto, obviamente, eu acredito ainda no bom senso das nossas autoridades, acredito que as nossas autoridades têm essa preocupação com a saúde da população e eu peço aqui, que, por favor, olhem para esse cronograma, olhem para a possibilidade concreta de ter a vacina que já está aqui no Brasil e estará disponível para iniciar o programa de vacinação para o Brasil. Então essa é a minha esperança pessoal e acho que de todos os brasileiros. Acho que todos querem ter essa vacina. As enquetes aí, as pesquisas de opinião são muito variáveis, mas a sensação que eu tenho é de grande número de autoridades, governadores, prefeitos, inclusive de outros países, no sentido de incorporar rapidamente essa vacina e disponibilizá-la à população. Obrigado, Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan. Obrigado a você, Lin Yun, da Phoenix TV, da China. Vamos agora retirá-la de tela, Lin, e voltar aqui presencialmente com a TV Record, a Record TV, com a Cléisia Garcia. Cléisia, obrigado por estar aqui novamente conosco. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Não é o que nós queremos, mas infelizmente não dá para confundir vontade com intuição, O que o governo do estado pretende fazer se essa vacina, por algum motivo, alguma falha no protocolo, ou até mesmo questões políticas, não for aprovada pela Anvisa? Cléisia, vou dividir com o Dimas Covas novamente. Sobre a parte científica, fala um cientista, presidente do Instituto Butantan, e vou pedir a ele para iniciar a resposta, e sobre a parte política não deixarei de responder. Dimas? Cléisia, a vacina está cumprindo todos os protocolos, está seguindo o que é proposto pela Anvisa. Inclusive, a Anvisa termina amanhã a inspeção da fábrica da Sinovac na China. Portanto, todos os documentos, todo o dossiê necessário para o registro dessa vacina está sendo encaminhado e será oportunamente fechado, como eu mencionei, até o dia 15 de dezembro. Com isso, no meu entendimento, a vacina estará, sim, apta a ser registrada. Veja, ontem a Anvisa publicou uma nova forma, que seria o registro emergencial. O Butantan não pretende usar do mecanismo de registro emergencial, porque nós vamos solicitar o registro. Estamos muito próximos de solicitar esse registro. E isso será o registro definitivo dessa vacina. Então, eu não antevejo problema na ordem técnica, da ordem de desempenho dessa vacina. Outros problemas, eventualmente, podem ocorrer, mas eu também não acredito. Eu ainda continuo acreditando que os técnicos da Anvisa devem agir no seu estrito cumprimento do seu dever profissional. Obrigado, Dimas. E, Cléisia, em relação ao tema político, sugiro que não só você e a Record TV, como também os demais veículos de comunicação, indaguem ao Ministério da Saúde e ao governo federal se eles serão capazes de enterrar 60 mil brasileiros que perderão suas vidas nos próximos 3 meses por não disponibilizar uma vacina que já está no Brasil, que é segura
e que muito provavelmente, conforme mencionou o Dr. Dimas Covas, terá o selo de eficácia da Anvisa, por que não vacinar e por que não proteger a vida de milhares de brasileiros? Sugiro fortemente que vocês indaguem ao governo federal por que dessa atitude. Por que iniciar uma imunização em março, se podemos fazê-lo já em janeiro? E perguntar a você, que está nos assistindo aqui pela TV Cultura, se você acha razoável, justo, correto uma atitude como essa, deixando todos nós vulneráveis, os que não foram contaminados ainda com a Covid-19, e nessa vulnerabilidade temos milhares de óbitos. Vamos agora à próxima pergunta, que é da CNN Brasil, com a jornalista Tainá Falcão. Tainá, bem-vinda. Sua pergunta, por favor. Obrigada, governador. Eu vou voltar nessa questão da vacinação começar em janeiro, né? O governo de São Paulo vem sustentando isso, né, de que tem essa vontade de que a vacinação comece em janeiro. E eu queria que o senhor esclarecesse, doutor Dimas também pode complementar, se isso se trata de uma sinalização, é uma afirmação que vocês fazem com base numa sinalização da Anvisa, de que pode dar uma resposta mais rápida ao pedido do Butantan, ou se trata ainda apenas de um desejo do governo de São Paulo? Dimas Covas. Olha, Tainá, o rito formal está sendo cumprido. Tá? Nós estamos cumprindo o rito formal. Dentro desse rito formal, cada dia conta. Cada dia são centenas de brasileiros que poderão estar sendo protegidos, que poderão deixar de morrer. Então, eu acho que esse é o maior argumento. O argumento do número de vidas que serão salvas com as vacinas. E o quanto antes isso acontecer, melhor. Então, eu acho que, nesse momento, é uma questão até de bom senso. Quer dizer, nós temos que estar preparados para o uso dessa vacina. Seja pelo Programa Nacional de Imunização, seja pelo Estado de São Paulo, seja pelo Estado de São Paulo associado a outros estados, a outros municípios. O que não pode é a vacina ficar parada. A vacina tem que ser disponibilizada, a vacina tem que ser infundida nas pessoas que estão em risco. Essa é a nossa obrigação, essa é o compromisso do governo do Estado, o compromisso do governador e o compromisso do Instituto Butantan. Obrigado, Dimas. E, Tainá, eu vou pedir ao João Gabardo, como você sabe, Gabardo até pouco tempo foi secretário executivo do Ministério da Saúde. Fez dezenas de coletivas de imprensa ao lado dos seus colegas de ministério e do então ministro Luiz Henrique Mandetta. A meu ver, e não é outra razão pela qual ele foi convidado para ser coordenador executivo deste comitê, agiu de forma correta, com base na ciência, na honestidade e na verdade. Eu vou pedir a ele que complemente a resposta à sua pergunta. Gabardo. Obrigado, governador. É uma questão de decisão muito importante. Nós estamos aqui decidindo pela manutenção por mais 60, 90 dias de indicadores horrorosos em relação à doença, em relação aos números, em relação às internações, o esforço que todos fazem, né, da área de assistência, dos nossos médicos, nossos enfermeiros, nossos hospitais, todos exaustos, todos tendo que enfrentar agora um período sem poder tirar férias, sem condições de fazer substituições nos plantões, com dificuldade imensa de arregimentar mais profissionais para completar os plantões necessários, todos cansados. E nós temos a possibilidade de antecipar tudo isso em quase 90 dias. Então não tem sentido nós aguardarmos até março, quando todas as condições previstas pelo Instituto Butantan estarão já cumpridos todos os requisitos solicitados. O doutor Dimas ainda confia e tem expectativa de que seja feito, tenha o registro dentro desse período até janeiro. Ótimo se a gente tiver o registro até janeiro, mas eu insisto que se isso não ocorrer, e o uso emergencial dessa vacina, nós preenchemos todos os requisitos necessários para a sua utilização a partir de janeiro. Então essa é uma decisão do Ministério da Saúde, da Anvisa. Se quiser começar a vacinação em janeiro, Tainá, não é só um desejo,
é uma vontade de todos os brasileiros, e que a vacina possa ser colocada à disposição de todos os brasileiros, usando a recomendação que ontem foi dada, de que nessa situação não se faria uma vacinação em massa. Ok, concordamos com isso, mas que a gente possa iniciar vacinando os grupos prioritários, começar a vacinar aqueles grupos que têm a maior incidência de óbitos. O Dr. Medina tem falado aqui nas entrevistas, nós temos quase 90%, 89% dos nossos óbitos em pessoas com mais de 50 anos. Então, esse é um grupo prioritário, né? As pessoas idosas, onde a mortalidade é muito alta. Então, para esse grupo, poderia ser previamente selecionada, junto com outras condições, como é o pessoal da área da saúde, e que pudéssemos já começar a vacinar no mês de janeiro. Obrigado, Gabardo. Tainá, obrigado pela pergunta. Vamos agora ao Portal IG, com a jornalista Eduarda Esteves. Eduarda, bem-vinda. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde. O secretário Arnaldo de Medeiros disse ontem que o perfil desejado da vacina seria um imunizante de dose única. O governo teme que a Coronavac fique de fora do calendário oficial do Plano Nacional de Imunização por ter 2 doses? Eduarda, vou pedir ao Jean Gorenstein, secretário da Saúde do Estado de São Paulo e médico infectologista, que possa responder a sua pergunta. Eduardo. Respondendo, Jean, a Eduardo. Muito bem. Eduarda, todos os protocolos, eles mostram que 2 doses de vacina, na maioria deles e das vacinas disponíveis, eles fazem o que nós chamamos booster vacinal, que chama-se reforço vacinal, dando uma condição de produção de uma proteína que chama-se anticorpo, e essa se mantenha por um período mais prolongado. É assim que todos os estudos, da maioria delas, assim se propõem. Então, nós não poderemos burlar o que o estudo está preconizado. Dessa maneira, ao receber todos os resultados, que felizmente nos próximos dias assim obteremos, com relação à eficácia, é isso que nós temos que nos pautar. Nós precisamos vacinar a nossa população. Nós não podemos deixar que as pessoas continuem morrendo. E é essa burocracia, é essa discussão, que aí sim se torna política, que causa um distanciamento da condição que temos hoje, que é de prevenir a doença no nosso meio e mais, as mortes. Obrigado, Dimas. Eduardo, obrigado pela sua pergunta. Vamos agora ao SBT com a Flávia Travassos. Flávia, obrigado por estar aqui presente. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Governador, se por acaso a Coronavac for aprovada pela Anvisa, que tudo indica que sim, e for registrada, o senhor pretende seguir o mesmo cronograma já apontado pelo Ministério da Saúde, quer dizer, aquela ordem, os idosos, indígenas, população do sistema carcerário, né, os presos, ou isso aqui no estado de São Paulo poderá mudar essa ordem, essa prioridade? Boa pergunta, Flávia. Nós, na segunda-feira, dia 7, vamos apresentar aqui na coletiva de imprensa o programa estadual de imunização completo, de forma precisa, com cronograma, com os setores que serão priorizados, volume de vacinas, regiões, áreas, logística, segurança, todos os processos serão apresentados aqui na próxima segunda-feira, dia 7. Já temos o Programa Estadual de Imunização do Estado de São Paulo há um pouco mais de 20 dias e vamos apresentá-lo na próxima segunda-feira, dia 7, e aí você terá de maneira plena a resposta a essa sua boa pergunta. Lembrando que este programa só poderá ser aplicado a partir do dia 15 de janeiro, dado ao prazo que a própria Anvisa solicitou e que você mencionou na abertura da sua pergunta, para a análise final da testagem na terceira fase da vacina Coronavac do Butantan. Vamos agora à penúltima intervenção, que é da Rede TV, a Carolina Rigengo. Carolina, boa tarde mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Eu acho que dessas 144 coletivas, acho que a Carolina teve em 143, pelo menos. Carolina, boa tarde, sua pergunta, por favor. Tudo bem? Boa tarde a todos. Perdão, 149, não 144. Depois te mostro que eu estou fazendo até coleção dos selinhos. Então, das 149, acho que você teve em 148. Sua pergunta, por favor. A minha pergunta ainda é sobre a vacina, claro.
E me corrijam se eu estiver enganada, mas vocês tinham comentado que se por um acaso o governo federal não fornecesse o investimento, haveria uma corrida aí por medidas particulares, parceiros. Então a minha pergunta é, se a Anvisa libera, registra, fica tudo ok, porém o governo federal não liberar uma verba que seria necessária ou algo semelhante à liberada para a vacina de Oxford, como vai ficar para a gente? Aí participa do programa de imunização do Ministério da Saúde ou fica só para a gente aqui no estado de São Paulo? Obrigada. Carolina, obrigado. Vou dividir com o Jean Gorenstein, mas eu volto a reafirmar aqui. Primeiro, não fará nenhum sentido se um governo federal que nos últimos 50 anos adotou o Programa Nacional de Imunização, atendendo 100% dos estados brasileiros e 100% da população, excluir parte da população por uma razão de ordem política. É quase um crime imaginar que uma instituição denominada Governo Federal, no Ministério da Saúde, possa imaginar uma situação como essa. Ou seja, virar as costas para 46 milhões de brasileiros que vivem em São Paulo por uma razão de ordem política. Isso não ocorreu no Brasil nos últimos 50 anos, incluindo governos de todas as estirpes, de todas as formações ideológicas. Isso jamais aconteceu no Brasil. Sinceramente, Carolina, eu espero que isto não aconteça. Porque o julgamento disso não será feito apenas pela opinião pública, pelos brasileiros de São Paulo, por aqueles que têm direito à vida e à saúde. E aqui em São Paulo vivem brasileiros de todas as partes do país, vivem estrangeiros de várias nações, vivem brasileiros que nasceram aqui, vivem crianças, jovens, idosos, pais, mães, avós. Vocês que aqui estão, os que estão nos assistindo, como você se sentiria abandonada pelo seu próprio país? Como você reagiria, e você que está em casa nos assistindo, se soubesse que o presidente da República do Brasil determinou ao seu Ministério da Saúde que virasse as costas a São Paulo e não procedesse à vacinação da mesma maneira com que deve fazer com os demais estados brasileiros? Essa é a pergunta. Muito bem, Carolina. Nós entendemos que todos os ritos que vêm sendo tomados pela Coronavac, pelo Instituto Butantan e a Sinovac, elas são impecáveis. Portanto, é um estudo que nós dizemos que segue todos os preceitos técnicos, éticos e de segurança. Assim que obtivermos agora o conhecimento da eficácia, do quanto a vacina protege ou protegeu aqueles que fizeram a sua utilização, através desse estudo fase 3, não terá por que um órgão que também segue esses preceitos técnicos, éticos, de forma científica, estaria postergando ou evitando a liberação de uma vacina tão importante no momento como esse, um momento em que vivenciamos uma crise sanitária com centenas de mortes diariamente no nosso país. A partir de então, a partir do fato que nós tivermos a eficácia revelada com uma qualidade, como disse, não terá porquê nenhum líder, nenhum gestor de saúde não incorporar nenhuma vacina que seja importante nessa atuação. Não será admissível que isso pudesse ou venha a acontecer. Então nós temos a certeza que nós vivemos uma condição que teremos todas as vacinas incorporadas e o mais breve possível, preservando dessa maneira o que mais nos é rico, a vida. Obrigado, Jean. Carolina, obrigado pela sua pergunta. Vamos agora à última intervenção, que é do William Cury, da TV Globo News. Will, boa tarde. Obrigado pela sua presença, como sempre. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. A pergunta hoje é para o senhor, governador. O senhor disse que a vacinação aqui com a Coronavac começa no mês de janeiro.
E o Ministério da Saúde estabeleceu um cronograma dizendo que o início da vacinação é no mês de março. E o senhor também disse que na segunda-feira essas 46 milhões de doses que chegam até janeiro aqui, elas já estão pagas pelo governo estadual ou ainda tem que ser pagas e o governo precisa ir atrás dos recursos? Obrigado. Will, eu sou um gestor responsável e sou governador eleito do estado de São Paulo. Mais do que tudo, sou pai de 3 filhos. Infelizmente, não tenho meus pais. Como cidadão, como brasileiro, como governador eleito que fui, não serei irresponsável, como está sendo o governo federal, ao colocar para março uma vacinação que deveria começar em janeiro. Um ato de absoluta irresponsabilidade do governo federal. Você sabe quantos brasileiros podem morrer por um atraso de 90 dias de uma vacina que poderia ser aplicada já em janeiro em todo o Brasil? Quase 60 mil vidas. 60 mil brasileiros podem morrer por uma irresponsabilidade de um governo ideológico, que não tem compaixão, que não tem respeito pela vida, que é negacionista em relação à pandemia, que não age democraticamente com a isenção necessária, sobretudo diante de uma crise sanitária que leva centenas de vidas todos os dias. Aqui, nós não esperamos sentados, nós trabalhamos. Por isso, vamos apresentar na segunda-feira o Programa Estadual de Imunização. Se o governo federal incluir São Paulo, como é o seu dever e a sua obrigação, e incluir a compra da vacina, como é o seu dever e a sua obrigação, nós seguiremos o Programa Nacional de Imunização. Mas se não o fizer, São Paulo começa a vacinar a partir de janeiro a totalidade da população de São Paulo com os recursos do governo do estado de São Paulo e com a sua capacidade de imunização, amparado no Instituto Butantan, que, aliás, completa 120 anos de existência. Bem, muito obrigado a todos. Estamos com isso encerrando a coletiva de hoje. Espero que possamos ter melhores notícias por parte do governo federal até a próxima coletiva, na quinta-feira. Mas antes de concluir, peço também que todos que estão em casa, que estão nos acompanhando, vocês que estão nos lendo e nos assistindo, por favor, não saiam de casa sem utilizarem a sua máscara. Não façam aglomerações, usem álcool em gel, protejam as suas vidas, combatam as fake news, combatam aqueles que não têm compaixão e amor pela própria vida. Uma boa tarde a todos. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.